O cheiro antisséptico do corredor do hospital queimava minhas narinas enquanto eu empurrava o carrinho de medicamentos pelo corredor, meus tênis rangendo contra o linóleo polido. Eram 3 da manhã e as luzes fluorescentes acima zumbiam com aquela frequência particular que fazia meu cansaço parecer mais pesado, como um peso físico pressionando meus ombros. Eu estava de pé há 11 horas seguidas, minha lombar gritando em protesto a cada passo. Mas eu não podia me dar ao luxo de desacelerar. Não quando eu precisava de todos os turnos extras que pudesse conseguir. Meus dedos tremiam levemente enquanto eu verificava os prontuários dos pacientes, as palavras se confundindo. A senhora Chen, no quarto 304, precisava de sua medicação para a pressão arterial. O senhor Rodrigues, no quarto 307, precisava de sua insulina. A rotina era mecânica. Meu corpo se movia no piloto automático enquanto minha mente vagava para lugares mais sombrios. Para a pilha de contas na bancada da minha cozinha, para o aviso de despejo que havia chegado na semana passada. Para a filha que eu não via há 3 dias por causa desses turnos consecutivos. Parei na enfermaria para registrar as rondas de medicação e foi então que eu vi o elevador tocando no final do corredor. Nada de anormal nisso, exceto que era o elevador executivo, aquele que exigia um cartão especial e só ia até a ala VIP no último andar, aquele que funcionários comuns como eu nem deveriam olhar. As portas se abriram com um sussurro de maquinário caro e minha respiração parou na garganta. 3 homens saíram primeiro, e eles não estavam vestindo aventais hospitalares ou jalecos brancos. Esses homens usavam ternos pretos, sob medida que provavelmente custavam mais do que eu ganhava em 6 meses. Seus olhos examinavam o corredor com a precisão metódica de câmeras de segurança. Eles se moviam como predadores, com poder controlado e violência reprimida. E algo primitivo em mim reconheceu o perigo quando o vi. Então ele apareceu. Não sei o que me fez olhar para cima. Talvez tenha sido a mudança repentina na pressão do ar. Ou talvez tenha sido o modo como todos no corredor pareciam recuar instintivamente. Mas eu olhei para cima e esqueci como respirar. Ele era alto, bem mais de 1,80 m, com ombros que preenchiam seu terno cinza de um modo que sugeria um poder mal contido. Cabelos escuros penteados para trás, em um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore. Todos os ângulos afiados e linhas aristocráticas, com um queixo que parecia nunca ter conhecido a suavidade. Mas foram seus olhos que me prenderam. Escuros e insondáveis, examinando o corredor do hospital com uma intensidade que me fez sentir como se ele estivesse catalogando cada detalhe, cada fraqueza, cada ameaça. O cheiro chegou até mim, mesmo a 6 metros de distância. Colônia cara misturada com algo mais sombrio como couro, fumaça e perigo. Ele cortava o cheiro estéril do hospital como uma faca cortando seda. Rapidamente olhei para minhas fichas, com o coração batendo forte contra as costelas. Não olhe fixamente. Não chame atenção. Não peça licença. A voz era grave, culta, com um sotaque que denotava dinheiro antigo e poder ainda mais antigo. Ela rolou sobre mim como mel quente misturado com veneno, e percebi com o horror crescente que ele estava falando comigo. Olhei lentamente para cima, encontrando aqueles olhos escuros, e senti o mundo inclinar-se ligeiramente em seu eixo. Sim, minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia, pouco acima de um sussurro. Ele deu um passo à frente e sua equipe de segurança se moveu com ele como sombras sincronizadas. De perto, pude ver o tecido fino de seu terno, o relógio de platina em seu pulso que provavelmente custava mais do que meu carro. A maneira como sua presença parecia preencher todo o espaço disponível e exigir mais. Estou procurando a unidade de terapia intensiva, disse ele, sem tirar os olhos do meu rosto. Suíte privada 1201, último andar, consegui dizer, apontando para o elevador executivo do qual ele acabara de sair, mas essa é a ala VIP. Você precisará de autorização. Ele tirou um cartão preto do bolso do paletó e eu vi letras douradas que não consegui ler. Você pode me mostrar o caminho? Não era realmente uma pergunta. A maneira como ele disse isso deixou claro que recusar não era uma opção, mesmo que todos os meus instintos estivessem gritando para eu correr na direção oposta. Eu não estou designada para esse andar, eu disse, segurando a tabela de medicamentos contra o peito como um escudo. Tenho certeza de que uma das enfermeiras VIP pode... Eu estava pedindo 3 palavras, ditas baixinho, mas que carregavam o peso da autoridade absoluta.
Aquele era um homem acostumado a ser obedecido, que provavelmente nunca tinha ouvido a palavra não em toda a sua vida. E a maneira como ele me olhava, com aquela intensidade sombria e indecifrável, me fazia sentir como uma borboleta presa a um quadro. Engoli em seco. É claro que dessa forma, eu os conduzi até o elevador, profundamente consciente de sua presença atrás de mim, da maneira como sua equipe de segurança se movia em perfeita formação, da maneira como outros membros da equipe pareciam surgir do nada e depois desaparecer rapidamente quando viam quem estava no corredor. A enfermeira-chefe, Maria, me lançou um olhar de olhos arregalados da sala das enfermeiras. Sua expressão era uma mistura de preocupação e confusão. Dentro do elevador, o espaço parecia impossivelmente pequeno. Ele estava perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo, pudesse sentir o cheiro inebriante de colônia cara e perigo. Um de seus guardas apertou o botão do último andar, e a porta se fechou com um silvo suave que soou como uma armadilha se fechando. "Qual é o seu nome?" ele perguntou. Sua voz rompeu o silêncio. "Emma." Mantive meus olhos fixos no display digital acima das portas. Andar 3. Andar 4. Emma Walsh. Emma. A maneira como ele disse isso, lenta e deliberadamente, fez com que soasse como algo precioso. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" 2 anos. Andar 5. Andar 6. Por que esse elevador era tão lento? Sou apenas uma enfermeira. Nada de especial. Duvido disso. Cometi o erro de olhar para ele e o encontrei me observando com uma expressão que não consegui decifrar. Havia algo em seus olhos, talvez interesse ou cálculo, ou algo mais sombrio que fez meu pulso acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com medo e tudo a ver com um tipo diferente de perigo. O elevador tocou e as portas se abriram em um andar que eu só tinha visto uma vez durante a orientação. A ala VIP era um mundo diferente. Carpete luxuoso em vez de linoleum, obras de arte nas paredes, suítes privativas em vez de quartos compartilhados. Era aqui que os ricos vinham para sofrer com conforto, onde a discrição era comprada junto com o atendimento médico premium. Eu o conduzi pelo corredor silencioso até o doce 1201, minhas mãos tremendo levemente enquanto verificava o número da porta. "Aqui está, Sr. Nicolai." Ele se aproximou e eu me vi encostada na parede ao lado da porta, presa entre o corpo dele e o papel de parede caro. Ele não estava me tocando, mas não precisava. Sua presença era suficiente para me fazer sentir enjaulada. Nikolai Vulov. O nome me soou vago. Algo que eu tinha ouvido sussurrar na sala de descanso ou captado em trechos de noticiários que eu estava cansada demais para processar completamente. Algo sobre crime organizado. Sobre uma família que governava a cidade nas sombras. Sobre um homem que era tão perigoso quanto poderoso. "Eu deveria voltar às minhas rondas", disse, tentando me afastar. Mas não havia para onde ir. "Você está com medo?" Não era uma pergunta. E havia algo quase como diversão em sua voz. "Garota esperta. Você deveria estar." Antes que eu pudesse responder, a porta do quarto 1201 se abriu e um médico que eu não reconhecia apareceu. Um homem mais velho, com cabelos grisalhos e um terno caro que o identificava como particular, não como funcionário do hospital. "Sr. Vulov, estávamos esperando." O médico parou quando me viu, seus olhos se arregalando ligeiramente. "Vejo que você encontrou o caminho." Emma teve a gentileza de me acompanhar. Nikolai finalmente deu um passo para trás, dando-me espaço para respirar, mas seus olhos nunca deixaram meu rosto. "Obrigada pela sua ajuda", acenei com a cabeça, nervosa demais para falar, e praticamente corri de volta para o elevador. Minhas mãos ainda tremiam quando apertei o botão, e eu podia sentir o olhar dele nas minhas costas o tempo todo, queimando como uma marca. As portas do elevador finalmente se abriram, um elevador diferente, o normal, e eu entrei cambaleando, encostando-me na parede assim que as portas se fecharam. Meu coração batia forte, minhas mãos estavam suadas e eu não conseguia me livrar da sensação de que algo havia mudado no meu mundo cuidadosamente controlado. Voltei para o terceiro andar e me joguei no trabalho, tentando esquecer aqueles olhos escuros e aquela voz perigosa. Mas durante o resto do meu turno, não consegui parar de pensar nele. Não conseguia parar de sentir o fantasma da presença dele. Às 6 da manhã, meu turno finalmente terminou. Troquei minha roupa de trabalho no vestiário dos funcionários.
Meus movimentos eram mecânicos devido à exaustão. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha irmã perguntando se eu poderia pegar a Lily na escola hoje. Respondi rapidamente que sim, mesmo tendo outro turno começando às 18 horas. Eu daria um jeito. Eu sempre dava. Eu estava no meio do estacionamento, procurando as chaves do carro na minha bolsa enorme quando ouvi o barulho dos pneus, o rugido do motor. Olhei para cima a tempo de ver um SUV preto contornando a esquina, indo direto para a entrada do estacionamento a uma velocidade que definitivamente não era segura para uma zona hospitalar. Eu pulei para trás instintivamente. Minha bolsa voou das minhas mãos e espalhou seu conteúdo pelo asfalto. Carteira, telefone, protetor labial, moedas espalhadas por todo o lado. O SUV parou com um guincho a cerca de 3 metros de distância e o meu coração batia tão forte que pensei que fosse sair do peito. Mas essa não foi a pior parte. A pior parte foi quando me abaixei para recolher os meus pertences espalhados e vi o que tinha caído do bolso interior da minha bolsa. Um pequeno saco plástico com cerca de 50 comprimidos brancos. Comprimidos que definitivamente não foram prescritos para mim. Comprimidos que eu não tinha absolutamente nenhuma explicação para estar em minha posse. Comprimidos que eu nunca tinha visto antes na vida. Minhas mãos congelaram, pairando sobre o saco enquanto minha mente corria. Isso não era possível. Eu não usava drogas. Eu não vendia drogas. Eu era uma mãe solteira com 2 empregos para manter um teto sobre a cabeça da minha filha. Eu era Emma Walsh. Olhei para cima e vi 2 policiais se aproximando e meu sangue gelou. Atrás deles, saindo do SUV preto com um sorriso satisfeito no rosto, estava alguém que eu reconheci, alguém que eu rezava para nunca mais ver. Marcus Chen, meu ex-namorado, pai de Lily, o homem que desapareceu há 3 anos, deixando-me grávida e sozinha, com nada além de dívidas e promessas quebradas. E a julgar pela expressão em seu rosto, ele acabara de destruir minha vida novamente. As algemas machucavam meus pulsos enquanto o policial me conduzia para o banco de trás da viatura. Metal frio, pressão implacável. Eu nunca tinha sentido nada parecido. Nunca imaginei que sentiria. O mundo assumiu uma qualidade surreal, como se eu estivesse assistindo ao pesadelo de outra pessoa se desenrolar à distância. Não entendo, eu repetia com a voz embargada. Isso não é meu. Nunca vi esses comprimidos antes. Por favor, vocês precisam acreditar em mim. A policial, Rodrigues, de acordo com seu crachá, me lançou um olhar que era ao mesmo tempo de simpatia e ceticismo. Senhora, eles estavam na sua bolsa. Isso é posse. Precisamos levá-la para ser processada. Pela janela, eu podia ver Marcos encostado em seu SUV, falando ao telefone. Mesmo daqui, eu podia ver a satisfação em seu rosto, o sorriso cruel em sua boca. Ele parecia diferente do que eu lembrava. Mais duro, mais malvado, vestindo roupas caras que não combinavam com o músico em dificuldades que ele era há 3 anos. Nossos olhos se encontraram do outro lado do estacionamento, e ele sorriu. Na verdade, sorriu. Foi então que eu soube que não era um acidente. Não era uma coincidência. Marcos tinha feito isso deliberadamente. Tinha colocado aquelas drogas na minha bolsa, de alguma forma, tinha chamado a polícia e se certificado de que eles estariam aqui no momento exato para me prender. Mas por quê? Por que agora? Após 3 anos de silêncio, o carro da polícia se afastou do hospital e eu vi tudo pelo que tinha trabalhado desaparecer no espelho retrovisor. Meu emprego, minha reputação, minha filha. Oh, Deus! Lily, por favor, eu disse, inclinando-me para a frente tanto quanto o cinto de segurança permitia. Eu tenho uma filha. Ela tem 4 anos. Preciso ligar para minha irmã. Preciso... Você poderá fazer sua ligação na delegacia. O policial Rodrigues disse, sem maldade. Tente manter a calma. Fique calmo. Como eu poderia ficar calmo quando todo o meu mundo estava desmoronando? A delegacia era um borrão de luzes fluorescentes e eficiência burocrática. Eles tiraram minhas impressões digitais, minha foto, meu depoimento, o que não importava, porque quem acreditaria em mim? Uma mãe solteira em dificuldades encontrada com 50 comprimidos, do que acabou sendo oxicodona. Parecia exatamente o que eles pensavam que era. Uma enfermeira roubando da farmácia do hospital para vender na rua. Eles me deixaram fazer uma ligação. Liguei para minha irmã Sara e tentei manter a voz firme enquanto explicava o que tinha acontecido. Ela não entendeu. Como poderia? Eu mesma mal conseguiria entender.
Pegue a Lily na creche, eu disse, lutando para conter as lágrimas. Não conte nada a ela ainda. Vou resolver isso. Eu vou. O policial sinalizou que meu tempo tinha acabado. Passei 6 horas em uma cela olhando para paredes cinzentas e tentando não entrar em pânico. Disseram que eu veria um juiz para uma audiência de fiança pela manhã. Disseram que eu deveria ligar para um advogado. Disseram muitas coisas que não importavam, porque eu não tinha dinheiro para um advogado, não tinha dinheiro para a fiança, não tinha nada, exceto uma filha que precisava de mim e um emprego que eu quase certamente havia perdido. Eram quase 14 horas quando vieram me buscar. Não era para a audiência de fiança. Isso só aconteceria na manhã seguinte. Não, eles estavam me transferindo para outra cela. Algo sobre processamento e papelada. E eu estava entorpecida demais para me importar. O policial me levou por um corredor diferente, que parecia mais silencioso do que o resto da delegacia. Minhas pernas pareciam pesadas como chumbo. Minha mente estava confusa com o cansaço e o choque. Eu estava acordado há mais de 30 horas e a realidade começava a aparecer cada vez mais distante. Paramos em uma porta marcada como Sala de Interrogatório 3 e a confusão passou pela minha névoa. Achei que você fosse me transferir para outra cela. O policial não respondeu, apenas abriu a porta e gesticulou para que eu entrasse. A sala era pequena, com uma mesa de metal e de 4 cadeiras. E sentado em uma dessas cadeiras, parecendo completamente deslocado nesse ambiente institucional, estava Nikolai Vulov. Ele havia tirado o paletó e sua camisa social branca estava com as mangas arregaçadas, revelando antebraços musculosos. Ele estava recostado na cadeira com a confiança casual de um homem que possuía tudo ao seu redor, incluindo aparentemente essa delegacia de polícia. "Tire as algemas", disse ele, sua voz cortando meu choque. O policial hesitou. "Senhor, os regulamentos agora." Uma palavra dita baixinho, mas o policial imediatamente se moveu para remover minhas algemas. No momento em que elas se abriram, senti os olhos de Nikolai em meus pulsos, nas marcas vermelhas que o metal havia deixado. Algo sombrio passou por seu rosto, algo que me fez prender a respiração. "Deixe-nos", disse ele, e o policial praticamente fugiu da sala. A porta se fechou com um clique suave que soou anormalmente alto no silêncio repentino. Fiquei ali paralisada, incapaz de processar o que estava acontecendo. "O que você está fazendo aqui?" "Sente-se, Emma." Não era um pedido. Minhas pernas cederam e eu desabei na cadeira à sua frente. Mais do que me sentei. De perto, sob a luz fluorescente forte, pude ver detalhes que não tinha percebido no corredor do hospital. A cicatriz tênue ao longo da mandíbula. A maneira como seus olhos escuros pareciam ver através de todas as defesas que eu havia construído. O poder controlado em cada movimento. "Não entendo", sussurrei. "Por que você me contaria o que aconteceu?" Ele se inclinou para a frente com os cotovelos sobre a mesa, toda a sua atenção focada em mim com uma intensidade que me fez sentir exposta. Tudo. Então eu contei. Talvez fosse o cansaço, o choque ou o fato de que nada fazia mais sentido. De qualquer forma, contei a ele sobre o fim do meu turno, sobre o SUV, sobre minha bolsa se abrindo e as drogas que eu nunca tinha visto antes, sobre Marcos aparecendo como um fantasma dos meus piores pesadelos, sobre a expressão de satisfação em seu rosto quando a polícia me prendeu. Nikolai ouviu sem interromper, com uma expressão indecifrável, mas notei suas mãos. Elas estavam fechadas em punhos sobre a mesa, os nós dos dedos brancos de tensão. "Marcus Chen", disse ele quando terminei. "Seu ex-namorado, o pai de Lily." As palavras tinham um gosto amargo. Ele foi embora quando eu estava grávida. Não o vejo nem tenho notícias dele há 3 anos. Não sei por que ele faria isso. Por que ele faria isso? A certeza em sua voz me fez olhar para cima. Ele estava me observando com uma expressão que me causou arrepios. Não era exatamente medo, mas o reconhecimento de que eu estava olhando para um predador que acabara de identificar sua presa. "O que você quer dizer?" Em vez de responder, ele pegou o telefone e fez uma ligação. "Dmitry, preciso de tudo sobre Marcus Chen. Onde ele esteve, para quem trabalhou, quais dívidas tem, quero em 30 minutos." Ele fez uma pausa, ouvindo. Não 30 minutos. 20. Ele terminou a ligação e voltou sua atenção para mim. "Marcus Chen trabalha para a família Zhao há 18 meses, principalmente contrabando de pequena escala.
Ele deve a eles aproximadamente os 300 mil dólares. Minha mente ficou confusa. Como você sabe disso? Por que você saberia disso? Um leve sorriso curvou seus lábios, mas não havia calor nele. Porque a família Xiao opera na minha cidade, Emma, e eu faço questão de conhecer todos que fazem isso. As implicações do que ele estava dizendo penetraram lentamente em meu cérebro exausto. Você é... Sim, ele não deu mais detalhes, não precisava. A única palavra confirmou o que eu já suspeitava no corredor do hospital. Eu deveria estar apavorada. Eu deveria estar correndo para a porta, gritando por socorro. Mas, em vez disso, ouvi me perguntar, o que isso tem a ver comigo? Por que Marcos me incriminaria? Seguro. Nicolai cerrou os dentes. A família Zhao perdeu uma remessa há 2 semanas. Os 50 mil dólares em opioides de grau farmacêutico. Eles acham que Marcos roubou, e estão certos. Ele precisava de um bode expiatório. Alguém para assumir a culpa enquanto ele desaparece. Alguém vulnerável. Alguém em quem ninguém prestaria atenção. A sala girou. Ele me usou. Ele sacrificou você. As palavras eram frias, clínicas, mas havia algo ardente por trás delas. E ao fazer isso, ele cometeu um erro. Que erro? Nicolai se levantou, abotoando as mangas com movimentos precisos. Ele escolheu o hospital errado. O homem na suíte 1201, aquele que visitei esta manhã. Ele é meu tio. E quando você me ajudou a encontrá-lo, quando me mostrou gentileza sem saber quem eu era, ele fez uma pausa, seus olhos escuros fixos nos meus. Você se tornou minha para proteger. A possessividade em sua voz deveria ter me assustado. Em vez disso, despertou algo que eu não queria examinar muito de perto. Uma esperança desesperada de que talvez, apenas talvez, eu não estivesse sozinha neste pesadelo. Não entendo. Por que você me ajudaria? Você nem me conhece. Ele contornou a mesa com graça predatória, parando tão perto que tive que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Eu sei o suficiente. Sei que você tem 2 empregos para sustentar sua filha. Sei que você tem cobrido turnos de outras enfermeiras que precisavam de folga. Sei que você não tira férias há 2 anos. Sei que você é exatamente o que parece ser. Boa, honesta, inocente. Como você sabe tudo isso? Porque eu sou dono desta cidade, Emma. E desde o momento em que você olhou para mim naquele corredor, desde o momento em que vi medo e bondade lutando em seus olhos, ele estendeu a mão, seus dedos tocando as marcas vermelhas no meu pulso com uma gentileza surpreendente. Eu fiz de você meu negócio. Seu toque enviou uma descarga elétrica através de mim, e eu recuei instintivamente. Ele sorriu, e desta vez havia algo sombrio e satisfeito em sua expressão. As acusações serão retiradas, disse ele, voltando para o seu lado da mesa. Você será libertada dentro de 1 hora. Seu emprego no hospital estará esperando por você, junto com um pedido formal de desculpas da administração e do departamento de polícia. Como você pode? Porque eu posso. Simples. Absoluto. Mas há condições, claro que havia. Nada na vida era de graça. Especialmente a salvação de um homem como Nikolai Volkov. Quais condições? Minha voz soou mais firme do que eu me sentia. Marcos Chen deve dinheiro à família Xiao. Dinheiro que ele não tem porque já gastou tentando se estabelecer como independente. Ele armou para você, para ganhar tempo, para fugir. Mas fugir não vai salvá-lo, Emma, não deles e certamente não de mim. Não quero vingança. Só quero minha vida de volta. Tarde demais para isso. Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos meus. Marcos sabe que você ouviu. Ele sabe que você pode identificá-lo. E quando a família Zhao perceber que a polícia prendeu a pessoa errada, eles virão em busca de respostas. Eles virão em busca de você e de sua filha. O terror tomou conta de mim, frio e paralisante. Lily. Oh, Deus. Lily, tenho homens vigiando a casa de sua irmã neste momento. Sua filha está segura, mas só permanecerá segura se você concordar com meus termos. Eu queria discutir, lutar, manter alguma aparência de independência, mas eu era mãe antes de tudo, e a segurança de Lily estava acima de tudo. O que você quer? Você e sua filha se mudam para minha propriedade, sob minha proteção, sob meu nome. Você trabalha na clínica médica privada que eu possuo, em vez do hospital público. Melhor salário, melhores horários e, o mais importante, acesso controlado. Ninguém chega até você sem passar por mim primeiro. Parecia uma gaiola envolta em seda.
Por quanto tempo? Até eu lidar com Marcos e neutralizar a ameaça da família Chiao, ele fez uma pausa. Ou até você decidir ir embora. A última parte me surpreendeu. Eu posso ir embora. Você não é uma prisioneira, Emma. Você está sob minha proteção. Há uma diferença. Seus olhos escureceram. Mas devo avisá-la que não sou bom em abrir mão das coisas que considero minhas. Lá estava novamente, aquela ponta possessiva que deveria me aterrorizar, mas em vez disso fez algo vibrar no fundo do meu estômago. E se eu disser não, então saio desta sala e você se arrisca com o sistema legal, com Marcos, com a família Dial. Você aposta sua vida e o futuro de sua filha. Ele se levantou, preparando-se para sair. Escolha rapidamente, Emma. Minha paciência tem limites. Pensei em Lily, em seu sorriso radiante e risada contagiante, na maneira como ela me chamava de mamãe e confiava em mim para mantê-la segura. Pensei no sorriso satisfeito de Marcos, nas drogas colocadas na minha bolsa, em como minha vida tinha sido destruída em um único momento. Pensei em não ter para onde recorrer. Tudo bem, sussurrei. Nós vamos. O sorriso de Nikolai era triunfante e assustador na mesma medida. Garota esperta. Ele se dirigiu à porta, mas parou com a mão na maçaneta. Mais uma coisa, Emma. A partir de agora, você não fala com ninguém sobre nosso acordo sem minha permissão. Você não vai a lugar nenhum sem segurança. E o mais importante, ele se virou, com uma expressão mortalmente séria. Você não confia em ninguém além de mim, entendeu? Acenei com a cabeça, com a garganta apertada demais para falar. Ótimo! Ele abriu a porta e ouvi vozes no corredor. Autoritárias, diferenciadas. Alguém irá levá-la para buscar sua filha. Arrume o que for necessário para vocês duas. Meus homens cuidarão do resto. Então ele se foi, deixando-me sozinha na sala de entrevistas, com o perfume de sua colônia e a terrível percepção de que eu havia trocado um tipo de perigo por outro. Mas pelo menos esse perigo prometia manter Lily segura, e por isso eu teria feito um acordo com o próprio diabo. A propriedade não era nada como eu imaginava, embora eu não tenha certeza do que esperava de um homem como Nikolai Vulov. Talvez algo sombrio e parecido com uma fortaleza, com paredes de concreto e guardas armados. Em vez disso, o carro, um Mercedes preto elegante com janelas à prova de balas, e um motorista que parecia capaz de levantar um tanque, passou por portões de ferro ornamentados e entrou no que só poderia ser descrito como um paraíso particular. Lily pressionou o rosto contra a janela, com os olhos arregalados de admiração. Mamãe, isso é um castelo. Algo parecido, querida. Minha voz soou oca até para meus próprios ouvidos. A casa principal tinha 3 andares e ficava em um terreno bem cuidado, toda em pedra creme e janelas altas que brilhavam ao sol do fim da tarde. Jardins se espalhavam em todas as direções. Rosas, fontes, estátuas de mármore que provavelmente custaram mais do que eu ganharia em toda a minha vida. Era lindo, era opulento, era uma gaiola envolta em beleza, exatamente como eu suspeitava. Sarah entregou Lily com perguntas que eu não sabia responder e preocupação estampada no rosto. Emma, o que está acontecendo? Quem são esses homens? Por que você tem guarda-costas? É complicado, eu disse, abraçando Lily com força e respirando seu cheiro familiar de shampoo de morango e inocência infantil. Explicarei tudo em breve, prometo. Mas como eu poderia explicar o que nem eu mesma entendia completamente? O carro parou na entrada da frente e o motorista, um homem chamado Victor, que falara talvez 5 palavras durante toda a viagem, abriu a porta. Lily saiu primeiro, imediatamente encantada por uma fonte próxima com golfinhos de bronze. Fique perto da mamãe, eu disse automaticamente, segurando sua mão. Senhora Walsh, se puder me acompanhar. Uma mulher apareceu no topo da escada, elegante e profissional em um vestido cinza que gritava simplicidade, cara. Sou a senhora Chen, a gerente da propriedade. O Sr. Volkov me pediu para lhe mostrar seus aposentos. Senhora Chen, o mesmo sobrenome de Marcos. Perguntei-me se Nikolai tinha feito isso deliberadamente, uma lembrança do motivo pelo qual eu estava ali. O interior era ainda mais deslumbrante. Pisos de mármore, lustres de cristal, obras de arte que pertenciam a museus. A mão de Lily apertou a minha e percebi que ela estava se sentindo tão impressionada quanto eu. Este não era o nosso mundo. Não pertencíamos a lugares como este. Sua suíte fica no 2º andar, ala leste.
disse a Sr. enquanto subíamos uma escadaria ampla. O Sr. Volkov queria que vocês tivessem privacidade e acesso aos jardins. Ele achou que sua filha poderia gostar da área de recreação que mantemos para as famílias visitantes. Famílias visitantes, como se fôssemos hóspedes, em vez de refugiados, prisioneiros, bens protegidos. Ela abriu portas duplas para um espaço maior do que todo o meu apartamento. Janelas do chão ao teto davam vista para os jardins, deixando entrar a luz dourada da tarde. A sala de estar tinha móveis de cor creme que pareciam nunca ter sido usados, enquanto uma porta aberta revelava um quarto com uma cama tão grande que poderia acomodar 4 pessoas confortavelmente. O quarto da criança é por aqui, continuou a Sr. levando-nos a um espaço adjacente que fez Lily suspirar de alegria. Era o sonho de qualquer menina, pintado em lavanda suave com móveis brancos, uma cama com dossel coberta por gaze, prateleiras cheias de brinquedos e livros que ainda tinham etiquetas de preço. Alguém tinha pensado em tudo, até nos bichos de pelúcia dispostos na cama e na mesa infantil preparada para festas de chá. Mamãe, olha. Lily correu para examinar uma casinha de bonecas que era uma réplica exata desta propriedade. É tão bonita. O Sr. Volkov mandou preparar isso esta tarde, disse a Sr. baixinho. Ele queria que sua filha se sentisse em casa. A consideração foi inesperada, perturbadora. Isso demonstrava recursos e poder que eu não conseguia compreender. A capacidade de transformar um cômodo em poucas horas, de antecipar necessidades que eu nem havia expressado, de criar conforto em meio ao caos. Quando vou vê-lo? Perguntei. O Sr. Volkov. Ele se juntará a vocês para jantar às 19, Bells. Até lá, fiquem à vontade. Se precisarem de alguma coisa, basta apertar o botão ao lado da porta. Alguém irá atendê-los imediatamente. A Sra. Chen se dirigiu para a saída, mas parou. Sra. Walsh, o Sr. Vulov pediu que eu lhe dissesse que você está segura aqui. Realmente segura. Ele leva a proteção de sua casa muito a sério. Depois que ela saiu, eu me sentei no sofá e observei Lily explorar seu novo quarto pela porta aberta. Ela tagarelava sozinha, já se adaptando como as crianças fazem, já aceitando essa nova realidade estranha com a resiliência que eu gostaria de ter. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Sarah exigindo respostas. Fiquei olhando para ele. O aviso de Nikolai ecoava em minha mente. Você não fala com ninguém sobre nosso acordo sem minha permissão. Digitei uma resposta cuidadosa. Está tudo bem. Surgiu um novo trabalho de segurança com moradia incluída. Explicaremos mais em breve. Te amo. Não era totalmente uma mentira, mas parecia uma. As horas até o jantar passaram em uma estranha suspensão do tempo. Desempacotei nossos poucos pertences, roupas que pareciam surradas neste closet palaciano. O coelho de pelúcia favorito de Lily. Uma foto dos meus pais que morreram quando eu tinha 20 anos. Tudo o que eu possuía cabia em 2 malas. Um lembrete gritante de como eu tinha pouco. Com que facilidade toda a minha vida poderia ser arrancada. Às 18h30, ouvi uma batida suave na porta. Uma jovem entrou carregando sacolas de roupas. O Sr. Vulov achou que você poderia querer algo para o jantar. Ela disse timidamente, colocando as sacolas sobre a cama. Ele pediu que eu ajudasse com seu cabelo e maquiagem, se você quisesse. Dentro das sacolas havia vestidos elegantes e caros, em estilos que realmente valorizavam meu corpo. Tamanho 36. Perfeito. É claro que Nikolai saberia meu tamanho. Ele parecia saber tudo o que mais. Escolhi um vestido azul marinho simples, recusando a ajuda com a maquiagem, mas aceitando a ajuda com o cabelo. A mulher, cujo nome era Arena, fez um penteado solto que me deixou sofisticada, quase bonita, quase como se eu pertencesse àquele lugar. Lily vestiu um vestido rosa que estava no salão e girou diante do espelho, encantada. Pareço uma princesa. Você é uma princesa, eu disse, beijando o topo de sua cabeça e tentando não pensar no custo de tudo o que estávamos vestindo. A Sra. Chen voltou às 7 horas em ponto para nos acompanhar ao jantar. Caminhamos por corredores repletos de obras de arte que eu não reconhecia, mas suspeitava que fossem inestimáveis. Passamos por salas cuja finalidade eu só podia adivinhar. A casa parecia não ter fim. Um labirinto de luxo. A sala de jantar era mais intimista do que eu esperava. Uma mesa redonda posta para 3, velas tremeluzentes e castiçais de cristal. Janelas com vista para jardins agora iluminados por luzes estrategicamente posicionadas que transformavam o paisagismo em algo mágico.
E lá, parado perto da janela com um copo do que parecia ser uísque, estava Nikolai. Ele havia trocado de roupa e agora usava calças escuras e uma camisa social preta, com as mangas arregaçadas como estavam na delegacia. Ele parecia relaxado, perigoso, completamente à vontade neste mundo de riqueza e poder. Quando ele se virou e nos viu, algo passou por seu rosto. Satisfação, posse e algo mais que eu não sabia nomear. Emma. Meu nome em seus lábios soava diferente do que quando outras pessoas o diziam, carregado de um significado que eu não compreendia. Fico feliz que você esteja aqui. Seus olhos percorreram meu corpo, absorvendo o vestido, o cabelo, cada detalhe. E de repente me senti exposta, apesar de estar totalmente vestida. Então seu olhar se voltou para Lily e sua expressão se suavizou de uma forma que eu não achava possível. E você deve ser Lily. Ele se agachou ao nível dela, tornando-se menos intimidador. Sou Nikolai. Bem-vinda à minha casa. Lily, que normalmente era tímida com estranhos, o estudou com o intenso escrutínio que só uma criança de 4 anos consegue fazer. Você tem uma casa grande. Tenho. Você gosta dela? Uhum. Especialmente da casinha de bonecas e dos golfinhos. Ela inclinou a cabeça. Você é amigo da mamãe? Sim, ele disse sem hesitar, seus olhos se voltando para os meus. Sou um grande amigo da sua mamãe. A mentira, se é que era uma mentira, saiu com tanta naturalidade. Mas Lily a aceitou com um aceno de cabeça, e Nikolai se endireitou, apontando para a mesa. Vamos comer? Espero que vocês duas estejam com fome. O jantar foi surreal. Os pratos apareceram como por magia. Sopa, salada, salmão cozido na medida certa com legumes que Lily realmente comeu sem reclamar. Nikolai manteve a conversa leve, perguntando a Lily sobre seus brinquedos favoritos, sua creche, o que ela queria ser quando crescesse. Ele era charmoso, atencioso, e se eu não soubesse quem e o que ele era, poderia ter acreditado que ele era exatamente o que parecia ser. Um homem rico sendo gentil com uma mulher e uma criança que precisavam de ajuda. Mas eu sabia, e não conseguia esquecer a violência controlada de sua equipe de segurança. A maneira como as pessoas lhe obedeciam sem questionar, a escuridão que se escondia por trás daqueles olhos vigilantes. Depois que Lily começou a bocejar durante a sobremesa, a senhora Channing apareceu para levá-la para a cama. Vou ler uma história para ela e ficar até ela adormecer. Ela me garantiu quando comecei a protestar. Tudo bem, disse Nikolai baixinho. Deixe a Sr. Chen cuidar disso. Você e eu precisamos conversar. Assim que Lily saiu, o ar na sala pareceu ficar mais pesado. Nikolai encheu novamente seu copo de uísque e serviu-me uma taça de vinho branco sem perguntar se eu queria. Aceitei mesmo assim, precisando de algo para fazer com as mãos. Ela é adorável, disse ele, voltando ao seu lugar. Ela tem os seus olhos e o sorriso do pai. As palavras saíram mais amargas do que eu pretendia. Não que ele tenha ficado para ver. Marcus Chen cometeu muitos erros na vida. Deixar você foi o primeiro. Me contrariar foi o último. A certeza casual em sua voz me causou arrepios. O que você vai fazer com ele? O que você quer que eu faça com ele? Ele se recostou, me observando por cima da borda do copo. Ele tentou destruir sua vida, Emma. Ele te usou como um peão descartável. Ele colocou sua filha em risco. O que você acha que ele merece? Eu queria dizer misericórdia. Eu queria ser superior para provar que não era capaz da escuridão que via nos olhos de Nikolai. Mas quando pensei em Lily, em como estive perto de perdê-la, no medo e na impotência que senti naquela cela. Quero que ele pague, sussurrei. Quero que ele entenda o que fez conosco. Ótimo. O sorriso de Nikolai era predatório, porque ele vai pagar. Mas primeiro preciso de informações suas. Tudo o que você lembra sobre Margus, seus amigos, seus hábitos, lugares que ele gostava de frequentar, qualquer coisa que possa me ajudar a encontrá-lo antes da família Dial. Então eu disse a ele que era como escavar uma sepultura, resgatando memórias que eu havia enterrado profundamente. O apartamento que dividíamos, as boates onde Marcus tocava sua música, os amigos que alimentavam seus piores impulsos. Não era muito, e a maior parte tinha 3 anos, mas Nikolai ouviu atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas que revelavam o quanto ele entendia o submundo criminoso da cidade. Ele vai fugir para o primo dele no Brooklyn, disse Nikolai quando terminei. David Chen,
Um pequeno receptador acha que é mais esperto do que realmente é. Vou mandar meus homens para lá pela manhã. E depois? Depois vou ter uma conversa com Marcos sobre as consequências de suas escolhas. Ele se levantou e foi até a janela. Mas isso não é da sua conta, Emma. Sua preocupação é se adaptar à vida aqui, manter Lily feliz e segura e começar seu novo trabalho na minha clínica na próxima semana. Assim, eu deveria fingir que tudo está normal. Normal é relativo. Ele se virou para mim e, à luz das velas, seus traços ficaram mais severos. Você está sob minha proteção agora. Isso significa que você segue minhas regras, aceita minhas decisões e confia que eu sei o que é melhor para sua segurança. A arrogância deveria ter me enfurecido. Em vez disso, despertou algo que eu não queria reconhecer. Um alívio traiçoeiro por ter outra pessoa tomando as decisões, carregando o peso, garantindo a segurança de Lily. Eu estava sozinha há tanto tempo, lutando tanto, e a tentação de abrir mão desse fardo era avassaladora e perigosa. Não sou boa em seguir regras, disse olhando nos olhos dele, ou em aceitar as decisões de outras pessoas. Não. Ele atravessou o espaço entre nós com uma graça predatória, parando perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro de sua colônia, sentir o calor de seu corpo, e então me deixou algo bem claro, Emma. Não me importo com o que você é boa. Me importo em mantê-la viva. E se isso significa que você tem que sacrificar um pouco da sua independência, um pouco do seu orgulho, então esse é o preço que você vai pagar. Porque a alternativa, a família Shaw encontrando você, Marcos usando Lily como moeda de troca, você acabando em alguma vala, é inaceitável para mim. Por quê? A pergunta saiu antes que eu pudesse impedi-la. Por que você se importa? Você não me conhece. Você não me deve nada. Então por que se dar a todo esse trabalho? Ele estendeu a mão, seus dedos traçando a curva do meu queixo com uma gentileza que contradizia tudo demais sobre ele. Porque desde o momento em que te vi naquele corredor do hospital, exausta, gentil e tão linda que doía olhar para você, eu soube que era minha responsabilidade te proteger, minha responsabilidade te manter. Minha. A possessividade em sua voz deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, ela acendeu algo no fundo da minha barriga. Um calor que não tinha nada a ver com medo e tudo a ver com a atração perigosa que eu vinha tentando negar desde que encontrei seus olhos pela primeira vez. Isso é loucura, sussurrei. Sim. Seu polegar roçou meu lábio inferior e minha respiração parou. Mas eu nunca afirmei ser são, Emma. Sou um homem violento que fez coisas terríveis. Matei, roubei, destruí vidas sem remorso. Mas você, seus olhos se fixaram nos meus. Você é diferente, você é boa. E vou mantê-la assim, mesmo que isso signifique mantê-la trancada em uma gaiola feita de seda e ouro. Ele recuou abruptamente, como se me tocar tivesse o queimado. Vá para a cama, Emma. Amanhã discutiremos seu novo horário de trabalho e os protocolos de segurança. Por hoje, apenas descanse. Você está segura aqui. Eu queria discutir para exigir mais respostas e entender em que eu me meti, mas o cansaço me puxava como uma correnteza. E Lily estava esperando lá em cima. E talvez, apenas talvez, eu precisasse aceitar que algumas perguntas não tinham respostas confortáveis. Boa noite, Nikolai, eu disse baixinho. Boa noite, Emma. Ele voltou-se para a janela, dispensando-me. Durma bem. Amanhã tudo muda. Voltei a percorrer o labirinto de corredores, encontrando o caminho por instinto e pela orientação discreta de um guarda posicionado em cada esquina. Quando finalmente cheguei à nossa suíte, encontrei Lily a dormir profundamente na sua cama de dossel, com a Sjochen sentada numa cadeira próxima com um livro. Ela adormeceu facilmente, disse a mulher mais velha suavemente, cansada de toda a agitação. Vou deixá-la agora. Mas se precisar de alguma coisa durante a noite, basta apertar o botão de chamada. Sozinha na minha cama enorme, olhando para o teto através das cortinas de gaze que filtravam a luz da lua em algo onírico, finalmente me permiti processar tudo o que havia acontecido. 24 horas atrás, eu era uma mãe solteira trabalhando em turnos duplos e mal conseguindo sobreviver. Agora eu estava morando em uma mansão sob a proteção de um homem que falava de posse como se fosse romance, que prometia violência como se fosse devoção. Eu deveria estar planejando minha fuga. Em vez disso, estava pensando na sensação do polegar dele contra meu lábio. A promessa em seus olhos escuros
A segurança assustadora de ser reivindicada por alguém poderoso o suficiente para destruir qualquer um que me ameaçasse. Meu telefone vibrou uma última vez antes de eu silenciá-lo. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Durma bem, Emma. Meus homens estão vigiando. Você está segura. Eu não deveria ter encontrado conforto nessa mensagem. Mas, enquanto adormecia, cercada por luxo que não havia conquistado e proteção que nunca havia pedido, percebi que a segurança havia se tornado mais preciosa do que a liberdade. E essa constatação me assustou mais do que qualquer outra coisa. 3 dias se passaram em uma rotina confusa que parecia tudo menos normal. Todas as manhãs, eu acordava e encontrava o café da manhã já preparado na cozinha compacta. Frutas frescas, doces, café com gosto de ouro líquido. Lily se adaptou com a facilidade da infância, já fazendo amizade com a filha do jardineiro e passando horas na área de recreação que havia sido projetada para familiares visitantes que eu nunca conheci. Eu deveria me sentir como uma convidada. Em vez disso, me sentia como um pássaro em uma gaiola dourada, belo e preso na mesma medida. Nikolai estava em todos os lugares e em lugar nenhum. Eu o via de relance pelas janelas, atravessando o pátio com homens de ternos escuros, atendendo ligações no que eu descobri ser seu escritório, desaparecendo em carros pretos que voltavam horas depois. Mas ele nunca se aproximou, nunca me procurou, mantendo uma distância que parecia deliberada e confusa. Na quarta manhã, a senhora Chen me informou que eu começaria a trabalhar na clínica médica naquela tarde. O Sr. Volkov quer que você conheça a equipe e se familiarize com o local, disse ela, entregando-me um tablet com informações sobre a clínica. Victor irá levá-la ao meio-dia. O Volkov Medical Center não tinha nada a ver com o hospital público superlotado que eu havia deixado para trás. Localizado em um prédio de tijolos marrons reformado em um dos bairros mais exclusivos da cidade, atendia a clientes que valorizavam a discrição tanto quanto o atendimento de qualidade. O saguão parecia mais um hotel de luxo do que uma clínica médica. Tudo em mármore, com iluminação suave e obras de arte que provavelmente custaram mais do que a casa da maioria das pessoas. A doutora Sarah King, diretora da instituição, me deu um tour que deixou minha cabeça girando. Suítes privadas de recuperação com comodidades de qualidade de hotel. Equipamentos de última geração que eu só tinha visto em revistas médicas, uma proporção de funcionários por paciente que realmente permitia um atendimento de qualidade, em vez da medicina em série a que eu estava acostumado. Nós lidamos principalmente com procedimentos eletivos, reabilitação e o que gosto de chamar de necessidades médicas discretas, explicou a doutora Kim enquanto caminhávamos pelos corredores imaculados. Nossos clientes valorizam a privacidade acima de tudo. Muitos são figuras públicas que não podem arriscar que suas informações médicas se tornem notícia. E alguns são criminosos que não podem arriscar ir a um hospital comum. Eu disse baixinho. A doutora Kim não se abalou. Nós não julgamos nossos pacientes, Emma. Nós os tratamos. É tudo o que importa aqui. Ela parou em frente a uma porta marcada como escritório privado. E Walsh, este é o seu. O Sr. Vulov foi muito específico ao querer que você tivesse seu próprio espaço. O escritório era pequeno, mas muito bem decorado. Uma mesa, cadeiras confortáveis, uma janela com vista para um jardim privado. Sobre a mesa havia uma foto emoldurada que reconheci imediatamente. Eu e Lily no parque no verão passado. Nós duas rindo de algo que eu não conseguia lembrar. Eu mantinha essa foto na minha mesa de cabeceira em nosso antigo apartamento. Alguém havia mexido nas minhas coisas. Alguém havia escolhido essa foto específica, emoldurado-a e colocado-a aqui. A invasão de privacidade deveria ter me irritado. Em vez disso, senti algo mais complicado, uma mistura de violação e ternura que não queria examinar muito de perto. Sua agenda é flexível, continuou o Dr. Kim. O Sr. Vulov insistiu que você pudesse buscar Lily na creche. Providenciamos um motorista para levá-lo quando necessário, e se houver emergências, temos uma equipe de plantão para cobrir. Isso é demais, eu disse, sobrecarregado. O escritório, a flexibilidade, o Sr. Vulov cuida de seu pessoal. A expressão do Dr. Kim era gentil, mas firme. Deixe-o. Confie em mim. É mais fácil assim. Passei a tarde revisando os arquivos dos pacientes e conhecendo a equipe que me tratou com uma diferença que eu não merecia. Eles sabiam. Todos sabiam que eu estava sob a proteção de Nikolai Volkov, e isso me tornava intocável, valiosa,
perigosa de se contrariar. Eram quase 6 horas quando Victor me levou de volta para a propriedade. Lily estava no jardim com a Sra. Chen, alimentando os peixes do lago ornamental, e suas risadas ecoavam pelos gramados bem cuidados. Aquela visão fez meu peito doer com uma felicidade na qual eu não confiava. Aquilo não era real. Aquilo não poderia durar. Mas, meu Deus, ver minha filha prosperar de uma forma que ela nunca tinha feito antes era inebriante. Emma, virei-me e vi Nikolai parado no terraço e meu coração fez algo complicado no meu peito. Ele havia tirado o paletó, enrolado as mangas da camisa e parecia mais relaxado do que eu já o tinha visto. Mas havia algo em sua expressão, talvez tensão ou expectativa, que deixaram meus nervos à flor da pele. Como foi seu primeiro dia? Ele perguntou quando subi os degraus do terraço. Opressor, lindo, confuso. Parei a alguns metros de distância, mantendo uma distância que não tinha certeza se ambos queríamos. Você mexeu nas minhas coisas, na foto no meu escritório. Eu queria que você tivesse algo familiar. Sem desculpas. Apenas uma constatação. Isso te incomodou? Não sei mais quem eu sou. Admiti. Grata, irritada, confusa, assustada, tudo ao mesmo tempo. Ele se aproximou e eu mantive minha posição, mesmo que todos os meus instintos gritassem para eu recuar. Você tem o direito de sentir todas essas coisas, Emma. Esta situação está longe de ser normal. Você o encontrou? A pergunta que eu tinha medo de fazer, Marcos. Algo sombrio cruzou o rosto de Nikolai. Estamos perto. Ele tem se movimentado tentando ficar à frente de mim e da família Dial. Mas ele cometerá um erro. Eles sempre cometem. E quando você o encontrar, isso depende. Ele estendeu a mão, colocando uma mecha de cabelo atrás da minha orelha, com uma gentileza que parecia incompatível com a violência que eu sabia que ele era capaz. Do que você quer que eu faça? Antes que eu pudesse responder, o telefone dele tocou. Ele olhou para ele e todo o seu comportamento mudou. O relaxamento desapareceu, substituído por um foco frio e letal. Preciso atender. Entre, Emma. Agora. A urgência em sua voz acionou todos os meus alarmes. O que há de errado? Entre agora. Ele já estava se movendo em direção à casa. Com o telefone pressionado contra a orelha, falava rapidamente em russo com quem quer que estivesse do outro lado da linha. Corri atrás dele, com o medo subindo pela minha espinha. Algo estava errado. Algo estava muito errado. Lá dentro, a casa se transformara em um caos controlado. Homens em ternos escuros moviam-se pelos corredores com determinação, armas que eu tentava não olhar de perto visíveis sob seus paletós. A Sra. Chen apareceu, sua calma habitual rachada nas bordas. Leve Lily para a sala de pânico, ordenou Nikolai, sua voz carregando o peso da autoridade absoluta. Emma vai com ela. Ninguém mais. O que está acontecendo? Exigi, agarrando seu braço. Me diga o que está acontecendo. Ele olhou para onde eu o tocava, depois voltou a olhar para o meu rosto, e o que vi ali fez meu sangue gelar. A família Dial descobriu sobre você. Eles estão a caminho daqui agora. O mundo desabou. Como? Como eles puderam? Marcos. O nome saiu como uma maldição. Ele deu a eles sua localização para ganhar mais tempo. Eles estão a 15 minutos daqui. Talvez menos. Ele segurou meus ombros, forçando-me a focar nele. Escute-me com muita atenção, Emma. Você e Lily vão para o abrigo seguro embaixo da casa. Lá vocês estarão protegidas. Meus homens vão cuidar disso. Seus homens? Quantos são? Quantos estão vindo? Isso importa? Seus olhos queimavam os meus. Eu chamaria 1000 homens para protegê-la. Eu queimaria esta cidade inteira antes de deixá-los tocar em você ou em sua filha. Você me entende? A ferocidade em sua voz, a certeza absoluta, deveriam ter me aterrorizado. Em vez disso, acenderam algo feroz e primitivo em meu peito. O reconhecimento de que aquele homem perigoso e violento, havia me reivindicado como sua para proteger, e que ele manteria essa promessa a qualquer custo. Nikolai, vá agora. Ele beijou minha testa rápida e intensamente, depois me empurrou em direção a Sra. Chen. Mantenha-as em segurança. O acesso ao quarto do pânico era feito por uma porta escondida na biblioteca, revelada quando a Sra. Chen pressionava a lombada de um livro específico. Degraus de pedra desciam para o que parecia ser um bunker. Paredes reforçadas, monitores de segurança, suprimentos para uma estadia prolongada. Lily,
que a senhora Chen havia recolhido no jardim, parecia assustada pela primeira vez desde que chegamos. Mamãe, o que está acontecendo? É só uma precaução, querida. Eu a puxei para perto, tentando manter a voz firme. Vamos esperar aqui por um tempo. Tudo bem, é como um jogo. Não gosto desse jogo. Ela sussurrou contra meu peito. Eu sei, querida. Eu sei, a senhora. Chen fechou a porta lá atrás de nós, e as travas se engataram com uma série de cliques mecânicos que soaram como um túmulo se fechando. Os monitores de segurança mostravam vários ângulos da propriedade. Os portões, a entrada da garagem, o exterior da casa. Em uma tela, pude ver Nikolai parado no pátio, cercado por pelo menos 40 homens em equipamento tático. 40 homens para me proteger. O absurdo e a gravidade disso me atingiram simultaneamente. Senhora Walsh, disse a Sra. Chen suavemente, você deveria ver isso. Ela apontou para outro monitor que mostrava a estrada que levava à propriedade. Minha respiração parou. Carros, tantos carros, SUVs pretos se movendo em formação. Pelo menos 20 deles, talvez mais. É a família Zhao, sussurrei. E seus associados. O rosto da Sra. Chen estava sombrio. Eles trouxeram um exército. No monitor principal, vi Nikolai dar ordens, seus homens se espalhando em posições defensivas. Ele parecia calmo, quase relaxado, como se enfrentasse pequenos exércitos todos os dias. Talvez ele enfrentasse. O que eu realmente sabia sobre a vida dele? Sobre a violência que ele mencionou casualmente ter cometido? Os carros chegaram ao portão e pararam. Por um longo momento, nada aconteceu. Então os tiros começaram. Mesmo através das paredes reforçadas, eu podia ouvir. O estalo rápido dos tiros, os gritos, o caos. Lily tapou os ouvidos com as mãos e eu a puxei para o meu colo, cobrindo seu corpo com o meu. Proteção inútil contra o que estava acontecendo acima de nós. Os monitores mostravam o inferno. Flashes de tiros na escuridão crescente. Homens se protegendo atrás de veículos, paredes, estátuas, os belos jardins sendo destruídos por balas. E no meio de tudo isso, Nikolai se movendo com precisão letal, revidando com uma calma que demonstrava vasta experiência. Quanto tempo isso vai durar? Perguntei a senhora com a voz trêmula. Até que um dos lados vença ou recue. Ela observava os monitores com o distanciamento de alguém que já tinha visto isso antes. A família Zhao está tentando enviar uma mensagem. O Sr. Volkov está respondendo. Os minutos se arrastavam como horas. Na tela, eu via corpos caindo. Alguns dos homens de Nikolai, mais dos atacantes. A violência era surreal, como assistir a um filme de ação, só que era real. Eram balas reais, sangue real, mortes reais acontecendo por minha causa. Então, em um monitor, vi algo que fez meu coração parar. Mais carros, dezenas deles, vindo de todas as direções, cercando as forças da família Zhao como um punho fechando. O que? Eu comecei. Reforços. Os lábios da Sra. Chen se curvaram em um pequeno sorriso. O Sr. Volkov chamou as famílias aliadas a ele. Os Soalovs, os Petrovs, os Ivanovs, todas as organizações russas da cidade apareceram para defender seu território. Assisti com admiração enquanto o que deviam ser centenas de homens emergiam dos veículos recém-chegados. A família Xiao, percebendo que de repente estavam em desvantagem numérica de pelo menos 3-1, começou a recuar. Os tiros se intensificaram brevemente, depois começaram a diminuir à medida que os atacantes fugiam. Tudo acabou em menos de 30 minutos. 30 minutos que pareceram uma eternidade. O sinal de tudo bem foi dado. 3 tons longos no sistema de intercomunicação. A Sra. Chen destrancou a porta e saímos para uma casa que parecia intacta, como se a batalha lá fora nunca tivesse acontecido. Mas quando pisei no terraço, pude ver os danos. Buracos de bala nas paredes de pedra, janelas quebradas, flores destruídas, fontes rachadas e corpos. Oh Deus! Os corpos sendo carregados para veículos cobertos com lonas. Desapareceram com a eficiência de pessoas que já haviam feito isso muitas vezes antes. Nikolai estava no pátio coberto com o que parecia ser o sangue de outra pessoa, conversando com homens que eu não reconhecia. Seu terno estava arruinado, seu rosto sombrio. Mas ele estava vivo. Ele estava vivo. O alívio que me inundou foi avassalador, confuso, aterrorizante em sua intensidade. Ele me viu no terraço e disse algo aos homens ao seu redor antes de caminhar em direção à casa. Seus homens se abriram diante dele como água, e eu vi o respeito. Não a adoração em seus olhos quando ele passou. Esse era quem ele realmente era.
Não o homem charmoso que tinha sido gentil com Lily durante o jantar. Não a figura protetora que tinha prometido me manter segura. Esse era Nikolai Volkov, o chefe implacável da Bratva russa que comandava exércitos, travava guerras e deixava corpos em seu rastro. Ele subiu os degraus do terraço 2 a 2, parando bem na minha frente. De perto, pude ver o sangue espalhado pela camisa dele, o corte acima da sobrancelha esquerda, a fúria ainda ardendo nos olhos escuros. Você está ferida? As mãos dele estavam no meu rosto, inclinando-o em direção à luz, verificando se havia ferimentos que não existiam. Estou bem, estamos bem. Minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Você está sangrando. Não é nada. Ele descartou o corte com um aceno. Emma, preciso que você entenda uma coisa. O que você acabou de testemunhar. Esse é o mundo em que vivo. É quem eu sou. Violência, morte, guerra. É a minha realidade. E agora é a sua também. Por minha causa. Por causa do Marcos, corrigi. Foi ele quem... Não. Ele apertou meu rosto com mais força, forçando-me a olhar nos seus olhos. Isso é minha responsabilidade. Eu disse que você é minha e isso colocou um alvo nas suas costas. A família Zhao veio aqui para me enviar uma mensagem. Que eles podem atingir meu povo, ferir o que eu protejo. Eles falharam hoje, mas vão tentar novamente. Todos saberão que você é importante para mim. A revelação pairou entre nós, pesada e significativa. Eu sou importante para você. Sim, sem hesitação, sem suavizar a admissão. Você é importante mais do que deveria, mais do que é sensato, mais do que eu posso suportar. Mas não consigo me importar com as consequências. No monitor, eu ainda podia ver através das portas da varanda. Corpos estavam sendo removidos, os danos avaliados. O mundo que Nikolai acabara de descrever se tornava visceral e real. Eu deveria ter ficado repugnada. Eu deveria estar planejando fugir assim que tivesse a chance. Em vez disso, me vi dizendo, o que acontece agora? Agora? Um sorriso sombrio curvou seus lábios. Agora vou deixar bem claro que tocar em você significa morte. Vou encontrar Marcos e vou fazer dele um exemplo que ecoará em todas as organizações criminosas desta cidade. Vou mostrar à família Xiao o que custa ir atrás do que é meu. E então ele se inclinou para mais perto, seu hálito quente contra meu ouvido. Então vou garantir que você nunca me deixe, Emma. Porque eu provei como é protegê-la, mantê-la segura, saber que você está sob meu teto. E não sou forte o suficiente para abrir mão disso. Suas palavras deveriam soar como uma ameaça. Em vez disso, soaram como uma promessa, sombria, sedutora e absoluta. Você é louco, sussurrei. Eu avisei que era. Ele se afastou, seus olhos procurando os meus. Diga para eu parar, Emma. Diga que quer ir embora e eu providenciarei uma passagem segura para você e Lily para algum lugar longe daqui. Novas identidades, novas vidas, proteção à distância. Basta dizer uma palavra. Era um teste, talvez, ou uma saída. Uma chance de escapar antes que eu me aprofundasse ainda mais nesse mundo perigoso e sedutor. Pensei em Lily lá em cima, traumatizada com o que tinha ouvido. Pensei nos corpos sendo removidos dos jardins. Pensei na violência que sempre faria parte da vida de Nikolai, no perigo que vinha com o fato de ser dele. E então pensei em suas mãos no meu rosto, verificando se havia ferimentos, na maneira como ele chamou um exército para me proteger, na certeza absoluta em sua voz quando disse que eu era importante. Não vou embora, disse, e vi algo feroz e triunfante brilhar em seus olhos. Ótimo! Ele me beijou então com força e possessividade, com gosto de violência e promessa, porque eu não iria deixá-lo ir de qualquer maneira. 2 semanas se passaram antes que Nikolai encontrasse Marcos. 2 semanas me acostumando a uma rotina que parecia cada vez menos um cativeiro e mais outra coisa, algo perigoso e viciante que eu tinha medo de nomear. Eu trabalhava na clínica médica. Buscava Lily na escola particular em que Nikolai a matriculou. Voltava todas as noites para a propriedade que começava a aparecer perturbadoramente como um lar. O ataque deixou cicatrizes visíveis, janelas reparadas, novas alvenarias, jardins ainda se recuperando da violência, mas também deixou cicatrizes invisíveis. Lily teve pesadelos nas primeiras noites, acordando chorando por causa de barulhos altos e homens maus. Eu a abraçava até ela voltar a dormir,
Depois ficava acordada me perguntando que tipo de mãe permitia que sua filha vivesse em um mundo onde tiroteios eram uma realidade. Mas então a manhã chegava e Lily ria no café da manhã com a Serchen, brincava nos jardins patrulhados por guardas armados que ela havia aprendido a ver como protetores amigáveis, perguntava quando o Sr. Nikolai voltaria para casa para jantar. Ela estava se adaptando, prosperando, mesmo de maneiras que faziam minha culpa e gratidão se desgastarem dentro do meu peito. O próprio Nikolai estava diferente desde o ataque, mais presente, mais abertamente possessivo. Ele passou a jantar conosco na maioria das noites, ouvindo Lily tagarelar sobre seu dia com uma paciência que eu não imaginava que ele fosse capaz. E depois que ela ia para a cama, ele servia vinho para nós e conversávamos sobre tudo e nada, evitando cuidadosamente os assuntos mais perigosos, enquanto nos aproximávamos cada vez mais de verdades que nenhum de nós estava pronto para expressar. A tensão entre nós havia se tornado quase insuportável. Cada toque acidental parecia elétrico. Cada olhar compartilhado tinha peso. Não nos beijávamos desde aquela noite no terraço, mas a lembrança disso pairava entre nós como uma promessa à espera de ser cumprida. Na 14ª noite, eu estava lendo na aconchegante sala de estar quando Nikolai apareceu na porta. Um olhar para o rosto dele me disse que tudo havia mudado. Nós o encontramos, disse ele sem preâmbulos. Marcos, ele estava escondido em um armazém em Red Hook. Meu livro caiu dos meus dedos sem força. Ele está vivo por enquanto? Ele entrou na sala, fechando a porta atrás de si com um clique suave que soou estranhamente alto. Eu queria lhe dar uma escolha, Emma. Eu posso lidar com isso sozinho. Faça-o desaparecer e você nunca mais terá que pensar nele. Ou você pode vir comigo, vê-lo. Diga o que precisar dizer antes que eu termine isso. Seus olhos estavam escuros, indecifráveis. Não há resposta certa. Seja qual for sua escolha, eu entenderei. Eu deveria ter dito não. Deveria ter deixado Nikolai lidar com isso enquanto eu ficava em segurança, longe da violência que eu sabia que estava por vir. Mas Marcos destruiu minha vida, plantou drogas para me mandar para a prisão, usou nossa filha como moeda de troca para salvar sua própria pele. E uma parte primitiva de mim precisava que ele visse que havia falhado, que eu havia sobrevivido, que eu era mais forte do que ele jamais imaginou. Quero vê-lo, disse baixinho. A expressão de Nikolai não mudou, mas algo brilhou em seus olhos. Aprovação, talvez, ou satisfação. Pegue seu casaco. Partimos em 5 minutos. O armazém era exatamente como eu esperava. Decrépito, isolado, o tipo de lugar onde gritos não seriam ouvidos. Victor nos levou até lá em silêncio. E quando chegamos, vi pelo menos 20 homens de Nikolai posicionados ao redor do perímetro. O que quer que estivesse prestes a acontecer, não haveria interrupções nem resgate. Lá dentro, o espaço estava vazio, exceto por uma única cadeira no centro, iluminada por luzes fluorescentes fortes. E amarrado àquela cadeira, sangrando por um lábio cortado e o que parecia ser um nariz quebrado, estava Marcus Chen. Ele olhou para cima quando entramos, e o medo em seus olhos se transformou em choque quando me viu. Emma, cuidado. A voz de Nikolai cortou o armazém como uma lâmina. É a última vez que você fala com ela sem permissão. O olhar de Marcos passou rapidamente de um para o outro, compreendendo a situação. Oh, Deus, você está com ele. Você está com Volkov. Ela está sob minha proteção. Nikolai corrigiu, colocando a mão possessivamente na parte inferior das minhas costas. Por causa do que você fez. Porque você tentou destruir a vida dela para salvar sua pele inútil. Eu não tive escolha. A família Zhao teria me matado. Eles queriam o dinheiro deles e eu não tinha. Então Marcos se interrompeu, percebendo que sua defesa só piorava as coisas. Então você sacrificou a mãe do seu filho. Nikolai circulou a cadeira lentamente, como um predador avaliando sua presa. Você colocou drogas na bolsa dela, chamou a polícia, providenciou a prisão dela, sabendo que ela era inocente, sabendo que ela tinha Lily para cuidar, sabendo exatamente o que a prisão faria com a vida dela. Eu estava desesperado. A voz de Marcos se elevou, em pânico. Você não entende como é dever algo à família Zhao. Eles iam... Não me importo com o que eles iam fazer. A temperatura na sala pareceu cair com as palavras de Nikolai. Eu me importo que você tenha feito da Emma um alvo, que tenha colocado uma criança em perigo,
que tenha pensado que poderia usar minha cidade como seu playground pessoal sem consequências. Ele acenou para um de seus homens que se adiantou com uma maleta de metal. Quando ela se abriu, vi coisas que não queria identificar. Ferramentas projetadas para causar dor, para extrair informações, para infligir sofrimento. Eu deveria ter desviado o olhar, deveria ter saído do armazém, esperado no carro, preservado um pouco de inocência, mas não conseguia me mover. Não conseguia parar de olhar enquanto o rosto de Marcos empalidecia de terror. "Por favor", sussurrou Marcos. "Por favor, farei qualquer coisa. Vou desaparecer. Você nunca mais me verá. Juro que você está certo sobre uma coisa." Nicolai selecionou algo da mala. Um alicate, percebi com fascínio doentio. "Nunca mais vou vê-lo. Mas primeiro, Emma tem algo a dizer a você." Todos os olhos se voltaram para mim. Marcos está desesperado e suplicante. Nicolai está sombrio e expectante. Os guardas cuidadosamente neutros. E percebi que aquele era o meu momento. Minha chance de confrontar o homem que me abandonou, me traiu, quase destruiu tudo o que eu construí. Aproximei-me da cadeira de Marcos, perto o suficiente para ver o suor de medo em seu rosto, sentir o cheiro do desespero emanando dele em ondas. De perto, ele parecia menor do que eu lembrava, mais fraco, patético de uma forma que fez meus anos de raiva parecerem quase desperdiçados. "Você me deixou grávida e sozinha", eu disse, minha voz firme, apesar das emoções que se agitavam dentro de mim. Eu trabalhei em 2 empregos para sustentar nossa filha. Fiquei sem dormir, sem comer, sem nada que não fosse absolutamente necessário, só para dar a ela uma vida decente. E ela é incrível, Marcos. Ela é inteligente, gentil e linda. E você nunca vai conhecê-la. Você nunca vai ver a pessoa que ela se tornou. Emma, por favor." Não terminei. A firmeza na minha voz surpreendeu até a mim mesma. "Você poderia simplesmente ter desaparecido. Você poderia ter ficado longe, e eu teria ficado bem com isso. Mas você não conseguiu nem me dar essa dignidade. Você teve que tentar ativamente me destruir, tirar a vida que eu construí sem você. E para quê? Algumas semanas a mais fugindo das pessoas a quem você devia dinheiro." Marcos estava chorando agora, lágrimas se misturando com o sangue em seu rosto. "Desculpe. Deus, Emma, sinto muito. Eu nunca quis isso. Você não está arrependido?" Eu interrompi. "Você está com medo. Há uma diferença." Eu recuei, subitamente exausta pela confrontação que achei que precisava. "Eu vim aqui pensando que queria vingança, que precisava ver você sofrer pelo que fez. Mas olhando para você agora, percebo que você já está sofrendo. Você vai morrer esta noite porque fez escolhas estúpidas e queimou todas as pontes que tinha. E eu não preciso assistir a isso. Não preciso carregar isso comigo." Virei-me para Nicolai. "Estou pronta para ir embora." Algo parecido com respeito passou pelo seu rosto. Ele acenou para Victor, que se moveu para me acompanhar até a saída, mas eu parei na porta do armazém, olhando para trás uma última vez. "Ela pergunta sobre você às vezes." Eu disse a Marcos, "Lily, ela pergunta por que não tem um pai como as outras crianças. Eu digo a ela que seu pai a amava, mas não pôde ficar. Eu fiz de você alguém nobre na mente dela, alguém trágico. Você deve saber que ela vai crescer pensando bem de você, mesmo que você não mereça. Esse é o meu presente para ela, não para você. O presente de não saber quem seu pai realmente era." Então saí para o ar noturno, deixando Marcos para enfrentar as consequências de suas escolhas. No carro, Victor dirigia em silêncio enquanto eu olhava pela janela as luzes da cidade passando embaçadas. Atrás de nós, naquele armazém, Nicolai estava fazendo coisas que eu não queria imaginar. Coisas terríveis, coisas necessárias, talvez no mundo em que ele vivia. Eu deveria ter me sentido culpada, deveria ter me sentido cúmplice, deveria ter sentido algo além da exaustão entorpecida que se instalou sobre mim como um cobertor. Quando chegamos à propriedade, já passava da meia-noite. A senhora Chen me garantiu que Lily tinha ido para a cama sem incidentes, mas eu fui ver como ela estava mesmo assim, precisando ver seu rosto tranquilo, lembrar a mim mesma por que tudo isso importava. Eu estava no meu quarto, vestindo meu pijama, tentando fingir que realmente conseguiria dormir. Quando ouvi a porta se abrir, passos pesados atravessaram a sala de estar. Então a porta do meu quarto se abriu, revelando Nicolai. Ele havia se limpado, trocado de roupa, mas havia algo cru em sua expressão que não estava lá antes.
Ele olhou para mim como um homem se afogando, olha para a costa, desesperado, determinado, mal conseguindo se controlar. Ele está morto? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Sim. Sem explicações, sem justificativas, apenas a verdade simples. Ótimo. A palavra surpreendeu a ambos, mas eu falava sério. Marcos havia feito suas escolhas, e essas escolhas tinham consequências. No mundo de Nicolai, essas consequências eram fatais. Você tem medo de mim agora? Perguntou Nicolai, ainda parado na porta. Agora que você viu do que sou capaz. Eu deveria ter dito que sim. Deveria ter recuado diante da violência, mantido alguma superioridade moral. Mas eu estava cansado de fingir, cansado de lutar contra a verdade que eu vinha evitando há semanas. Não, eu disse que tenho medo do quanto não me importo. Tenho medo de que ver você matar um homem deveria me incomodar mais do que me incomoda. Tenho medo de estar aqui com você, vivendo sob sua proteção, aceitando seus presentes e sua violência. Tenho medo de como tudo isso parece certo. Ele atravessou a sala em 3 passos, me puxando da cama e me envolvendo em seus braços com um desespero que me roubou o fôlego. Então pare de lutar contra isso. Ele rosnou contra meu cabelo. Pare de fingir que não sente isso. Pare de agir como se quisesse ir embora, quando ambos sabemos que você se destruiria tentando. Isso é loucura, sussurrei, mesmo enquanto minhas mãos agarravam sua camisa, segurando-o mais perto. Você é um criminoso, um assassino. Tudo isso é errado. Sim. Seus lábios encontraram minha têmpora, minha bochecha, o canto da minha boca. E você ainda está aqui, ainda é minha. Ainda escolhendo isso, mesmo quando eu lhe dei todos os motivos para fugir. Ele estava certo, Deus me ajude. Ele estava certo. Eu tive chances de ir embora, oportunidades de fugir com Lily para algum lugar seguro, mas não as aproveitei porque em algum momento entre a delegacia e esta noite, entre o medo e a proteção, entre o perigo e o desejo, eu parei de ver Nicolai como meu captor e comecei a vê-lo como algo mais complicado. Não posso prometer sua segurança, disse ele, afastando-se para me olhar com olhos que queimavam de intensidade. Minha vida é violência e perigo, e coisas que você não deveria ter que testemunhar. Mas posso prometer isso. Protegerei você e Lily com tudo que tenho. Destruirei qualquer um que ameaçar vocês. Vou lhe dar tudo o que você quiser, tudo o que você precisar, tudo o que a fizer feliz, e nunca, jamais, vou deixá-la ir. Isso não é uma promessa, eu disse suavemente. É uma ameaça. É as duas coisas. Seu polegar traçou meu lábio inferior, um gesto dolorosamente familiar daquela noite na delegacia. Diga que você não quer isso, diga que você também não sente isso, e eu sairei desta sala agora mesmo. Vou mantê-la segura, manter minha distância, deixá-la viver aqui como nada mais do que alguém sob minha proteção. Basta dizer as palavras. Eu deveria tê-las dito, deveria ter mantido limites, protegido a mim mesma, pensado em Lily e no tipo de exemplo que estava dando. Deveria ter sido a mãe solteira responsável que sempre tentei ser. Em vez disso, eu o beijei. Foi diferente do beijo breve e possessivo no terraço. Este foi desesperado e famélico, cheio de semanas de tensão, finalmente se libertando. Suas mãos se enredaram em meu cabelo, inclinando minha cabeça para aprofundar o beijo, e eu me derreti nele com uma rendição que deveria ter me aterrorizado, mas em vez disso parecia que eu estava voltando para casa. Quando finalmente nos separamos, ambos respirando com dificuldade, ele descansou a testa contra a minha. Diga, ele exigiu. Diga que você é minha. Eu sou seu. As palavras saíram facilmente, naturalmente, como se estivessem esperando semanas para serem ditas. Deus me ajude. Eu sou sua. O sorriso que cruzou seu rosto era puro triunfo, misturado com algo mais suave. Alívio, talvez, ou alegria, ou a mesma felicidade desesperada que senti florescer em meu peito, apesar de todas as razões lógicas para não sentir. Lily, eu precisava perguntar. Precisava saber o que isso significava para ela. Significa que ela ganha um pai que realmente a protegerá. Minha voz era feroz. Vou adotá-la legalmente, dar-lhe meu nome, garantir que ela nunca precise de nada, que cresça segura, educada, preparada para qualquer vida que escolher e que qualquer um que tentar machucá-la terá o mesmo destino de Marcus Chen. Violência e devoção inextricavelmente ligadas. Esse era Nikolai Vulov, e eu estava escolhendo ele de qualquer maneira. Isso é loucura, eu disse novamente. Mas não havia mais convicção nisso.
Sim, ele concordou, puxando-me de volta para seus braços. Mas você sempre soube disso. 6 meses depois, eu estava nos jardins da propriedade, observando Lily correr atrás de borboletas, com a alegria espontânea de uma criança de 5 anos que nunca conhecera o medo de verdade. Ela chamava Nikolai de papai e fazia isso desde que a adoção foi finalizada, 3 meses atrás. Ele era surpreendentemente bom com ela, paciente, atencioso, genuinamente interessado em suas perguntas e observações intermináveis. A família Zhao tinha sido tratada. Não perguntei detalhes, e Nikolai não os ofereceu. Tudo o que eu sabia era que eles tinham deixado de ser uma ameaça. Suas operações foram absorvidas pelo império de Nikolai ou eliminadas por completo. A clínica prosperou sob minha gestão parcial. O Dr. Kim tinha sido promovido e eu assumi mais funções administrativas, o que me permitiu trabalhar em casa vários dias por semana. Não era a carreira que eu imaginava, mas era gratificante de maneiras que eu não esperava. Sarah finalmente aceitou que minha vida havia mudado irrevogavelmente. Ela me visitava às vezes, sempre acompanhada por guardas que Nikolai insistia em enviar, sempre saindo com mais perguntas do que respostas. Mas ela viu Lily florescer, viu o peso sair dos meus ombros e fez as pazes com escolhas que não compreendia totalmente. No que você está pensando? Os braços de Nikolai deslizaram pela minha cintura por trás, seu queixo repousando no meu ombro. Como tudo está diferente de 6 meses atrás, eu disse honestamente. Como eu provavelmente deveria me arrepender de tudo isso. Mas não me arrependo. Ótimo. Ele deu um beijo no meu pescoço. Porque eu nunca vou deixar você se arrepender. Ainda havia violência em seu mundo. Ainda havia perigo. Ainda havia momentos em que homens armados apareciam e conversas aconteciam em russo rápido, que eu tinha começado a aprender, mas ainda não compreendia totalmente. Mas também havia o sol da tarde, o riso da minha filha, braços fortes ao meu redor e a certeza de que eu estava protegida, amada e reivindicada por um homem que destruiria o mundo para me manter segura. Eu te amo, eu disse. As palavras saíam com mais facilidade cada vez que eu as dizia. Eu sei, seus braços se apertaram. Você é minha, Emma. Sempre foi, desde o momento em que te vi naquele corredor do hospital, parecendo exausta, linda e tão forte. E sempre será. Deveria ter soado como uma ameaça. Soou como uma promessa, e eu estava mais do que disposta a cumpri-la. Lily correu segurando nossas mãos. Papai e mamãe, venham ver, tem uma borboleta nas rosas e é enorme. Nós a seguimos pelo gramado bem cuidado. Nós três juntos, uma família forjada pela violência e proteção, e um amor que não fazia sentido lógico, mas existia de qualquer maneira, feroz e inquebrável. Eu havia trocado uma vida por outra, desistido da independência pela segurança, da normalidade pelo perigo, da liberdade pela proteção, e de alguma forma, impossivelmente, encontrei felicidade na troca. Marcos tentou me destruir. Em vez disso, ele me empurrou em direção ao único homem poderoso o suficiente para me salvar e possessivo o suficiente para nunca me deixar ir. A ironia não me escapou. Mas, enquanto observava Nikolai se agachar para examinar a borboleta com Lily, seu rosto perigoso se suavizou por um afeto genuíno pela filha que roubou seu coração tão completamente quanto eu. Percebi que não me importava com a ironia. Eu me importava com isso, com a gente, com a vida estranha, violenta e bela que construímos das cinzas da minha antiga vida. E eu não mudaria nada. O sol se punha sobre a propriedade, pintando os jardins em tons de ouro e âmbar. Lá dentro, o jantar estaria esperando, preparado pela equipe que se tornou família, servido em uma sala de jantar onde a violência e a ternura existiam em igual medida. Mais tarde, depois que Lily adormecesse, Nikolai e eu nos retiraríamos para o quarto que agora compartilhávamos, onde ele me abraçaria como se eu fosse preciosa e me reivindicaria como se eu fosse sua. Porque eu era dele completamente, irrevogavelmente, perigosamente dele. E eu nunca tinha sido tão feliz.